Cuidado! O abusador pode estar muito mais perto do que você imagina. Curte, comente esse vídeo, se inscreva no canal e principalmente ative o lembrete para receber mais vídeos como este. Eu vim nesse vídeo conversar um pouquinho com você sobre o perfil do abusador. Muitas vezes a gente acredita que o abusador tem cara de monstro, tem cara do lobo mau, mas isso não acontece. O abusador, ele não tem cara, ele não tem classe social, ele não tem cor, ele é uma pessoa extremamente normal e que convive com a gente, com a nossa família, com as nossas crianças e muitas vezes dentro da nossa própria casa. O abusador, ele é uma pessoa extremamente carinhosa, extremamente prestativa, extremamente educada, gentil, agradável, não só com a gente, mas principalmente com as nossas crianças, que é o principal alvo dele. A gente se engana em acreditar que o abusador primeiro escolhe as nossas crianças. Isso muitas das vezes não acontece. Em primeiro lugar, ele vai escolher a família do qual ele vai tentar se aproximar. Ele sabe que uma família vulnerável, ele sabe que uma família desprotegida, uma família disfuncional pode ter uma criança que pode se tornar um alvo fácil para ele conseguir manipular, seduzir, até conseguir fazer todo o abuso e todo o aliciamento dessa criança. O processo inicia com esse abusador se aproximando cada vez mais da nossa casa, dos nossos costumes diários. Ele costuma nos salvar, costuma ser prestativo, ele pode levar na escola, ele pode buscar na escola, ele pode acompanhar num médico, ele pode acompanhar numa consulta odontológica. É uma pessoa extremamente prestativa e é aquela pessoa que nos agrada, que nos traz a maior confiança possível. O perfil dele também, a gente costuma dizer que ele acaba fazendo conflitos entre os membros da família, né? Então ele precisa que os pais confiem plenamente nele e não confiem tanto nessa criança, nesse adolescente, por exemplo, que a gente sabe que acontece muito também. Ele vai fazendo jogos, ele vai implantando certas discórdias dentro desse elo familiar para que a criança, que o adolescente fique cada vez mais desacreditado, fique cada vez mais invalidada as suas falas, para que quando essa criança, esse adolescente tenha a coragem de denunciar, de falar, de deixar de se silenciar, essa família não dá voz. Por quê? Jamais pode ser essa pessoa. Essa pessoa, impossível, ela é boazinha demais, ela é prestativa demais, ela é gentil demais. E esse é o objetivo do abusador. Ele não quer ser descoberto e ele precisa ter o máximo de confiança dos responsáveis, das pessoas que, ao invés de não acreditar, deveriam proteger e salvar essa criança desse possível abuso. Em muitos casos, essa pessoa, ela escolhe ter profissões que estão muito próximas a nossas crianças. Por exemplo, educador escolar, recreador infantil, enfermeiro, médico, diversas profissões ou até não profissões que estejam muito próximos de crianças, onde ele consegue ter o maior número de alvos possíveis. Costumamos dizer também, e é muito importante que as crianças saibam, que o abusador, ele sempre vai pedir duas coisas para as crianças: segredo e silêncio. Quanto mais segredo e quanto mais silêncio essa criança manter e aceitar, mais em risco e mais violentada essa criança vai ser. Precisamos ensinar as crianças sobre segredos bons e segredos ruins, porque a partir de um momento que alguém pedir para essa criança segredo e silêncio, ela já sabe que talvez não é uma pessoa boa e que ela precisa de imediato contar ao seu responsável, contar ao seu adulto de confiança sobre o que está acontecendo. O abusador também,
vai usar de ameaças para conseguir manter essa criança sob o domínio dela. É muito comum eles dizerem que se ele contar, algo de ruim vai acontecer com a família, se ele contar, a criança nunca mais vai ver a mãe. Então, a criança precisa entender que mesmo com ameaça, ela precisa falar, ela não pode se silenciar, porque o silêncio não protege a criança, o silêncio não protege a família, muito pelo contrário, ela só protege o abusador, que vai continuar praticando os crimes, praticando os toques que a gente sabe que não podem acontecer e que vão trazer traumas e marcas para a vida dessa criança. Por isso que é tão importante a gente estar muito atento às nossas crianças e às pessoas que frequentam a nossa casa, as pessoas que pedem para estar mais próximas às nossas crianças. Por exemplo, numa festa infantil, aquele tio que poderia estar ali conversando com os adultos, onde ele prefere estar? Lá brincando com as crianças. Um avô, uma avó, qualquer familiar, até porque a gente sabe hoje que muitos dos abusadores, eles estão dentro da nossa casa, eles frequentam a nossa casa, eles têm liberdade dentro da nossa casa. Então, a gente precisa estar muito atento aos passos dessas pessoas que estão muito próximas a gente. Percebeu que está muito próximo, percebeu que a criança não quer mais ir na casa do avô, da avó, da tia, do padrinho, onde quer que seja, já é um sinal de alerta. Outra coisa muito importante da gente saber é que muitos dos abusadores não são pedófilos e nem todos pedófilos são abusadores. Pedófilos é um transtorno sexual. O abusador, ele pode não ter esse transtorno sexual. A gente vê muitos dos pedófilos que são diagnosticados com esses transtornos sexuais terem consciência, terem discernimento do que é certo e do que é errado. Entender que tocar uma criança, entender que sentir prazer com criança não está certo, é errado e buscam ajudas. O abusador, muitas das vezes, ele não tem o transtorno sexual, mas ele sente o prazer. Então, a gente não pode classificar todos os abusadores como pedófilos. São duas coisas extremamente diferentes, tá? Então, o abusador, ele pode não ser um pedófilo e o pedófilo pode não ser um abusador. Então, por fim, como que esse abusador se aproxima das nossas crianças? Primeiro, ele vai conquistando essa criança. Elogios, sendo paciente, ouvindo, se dedicando, brigando pelas causas dessa criança, se tornando a pessoa mais boazinha possível. Em seguida, ele vai começando a pedir coisas para essas crianças. Então, ele agrada, ele traz um brinquedo, ele traz um doce, ele faz alguma coisa que essa criança, esse adolescente queira e ele começa aí a pedir algo em troca. Muitas das vezes ele não vai fazer a penetração, muitas das vezes ele não vai deixar marcas, porque ele sabe que marcas, a penetração, deixam sinais, deixam sintomas e isso ele pode ser descoberto. Então, o abuso ele vai acontecendo devagarinho, seja um toque, seja um pouco do contato físico, seja pedir para a criança tirar a roupa, seja para a criança tocar as suas próprias partes íntimas. A gente não pode dizer que o abusador ele já chega praticando todo o abuso. Ele é muito devagar, ele é muito cauteloso, ele precisa pensar em todas as estratégias para ele não ser descoberto e para que ele consiga ter essa criança sob o domínio dele o maior tempo possível. Por isso que é muito importante a gente estar de olho nas nossas crianças, a gente identificar sinais e sintomas, a gente perceber e saber quem são as pessoas que estão próximas da gente,
quais são os comportamentos dessas pessoas com as nossas crianças, com os nossos adolescentes, e se a gente desconfiar de algo e se tiver alguma suspeita, a gente não pode se calar, a gente não pode achar que está acontecendo alguma coisa e nos silenciar. A gente precisa compartilhar informação, a gente precisa dividir com pessoas que a gente confia o que pode estar acontecendo, tentar conversar com essa criança, mas não impor que essa criança nos conte, porque a criança tem o tempo dela. A gente não pode esquecer, muitas das vezes ela está sendo ameaçada, ela está sendo coagida, ela precisa do tempo dela para nos pedir ajuda. E a partir do momento em que ela consegue nos pedir ajuda, a gente acolher essa criança, a gente acreditar nessa criança, vai fazer a total diferença para a vida dela. Quando a gente não acredita, quando a gente invalida, quando a gente suspeita, a gente vai silenciar essa criança e é o abusador que vai estar sendo protegido nessa situação. Então, não vamos nos calar. Qualquer sinal, qualquer percepção que você tiver de uma pessoa dessa dentro da sua casa, muito próximo a você, fique de olho, fique atento e procure os canais de denúncia, procure ajuda sobre essa situação. Quanto mais a gente fala, quanto mais ajuda a gente pede, mais a gente salva vidas.